gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje vou falar sobre as piores leituras que eu fiz em 2022. Gente, já passamos aí pelas melhores leituras, era só sorriso, felicidade, coisas boas no coração. Agora a gente vai falar dos piores. A gente vai eu no caso, né, vou macetar vários livros aqui que realmente não funcionaram pra mim, não desceram. Sei que alguns aqui possam ser muito criticados, até porque tem um aqui em específico que eu fui criticado, tem um comentário me criticando horrores no último vídeo que eu falei sobre ele, mas sei que muitos de vocês gostam quando a gente maceta livros, não é mesmo? Então, vem aí a minha lista dos 10 piores livros que eu li em 2022. Mas antes de começar o vídeo de fato, se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Deixa seu joinha aí embaixo e me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você for um louco e acabar gostando de qualquer livro que eu falar aqui hoje, ou quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favorzinho, use o meu link que tem no box de descrição, que você ajuda muito, muito o canal. Muito mesmo. E se você quer apoiar o Cobra Letrada um pouquinho além de curtir e comentar os vídeos, considere tornar-se um apoiador. A partir de R$5, aqui no link do Apoia-se que vai estar aí embaixo, você já entra pro nosso clubinho de leitura, que todo mês a gente lê um livro e discute juntos. Esse mês a gente está lendo Nova Jaguaruara, que é um livro nacional, um terror nacional, suspense, thriller e tudo mais, que promete ser muito bom. Tem sorteios mensais, tem fofoquinha literária, tem sprint toda semana e muito mais. Então, gente, abrindo os trabalhos da lista só de Chernobyl, queria falar que foi um pouco meio óbvio, assim, o que eu ia colocar na lista, porque na hora que eu parei pra ver as minhas leituras do ano, eu já de cara percebi que os livros realmente ruins, que eu dei 2,5 estrelas pra baixo, foram pouquíssimos. Eu acho que foram 11, se eu não me engano. E olha que vocês sabem que eu li livro pra caramba, né? Então é um saldo bom, né? De, sei lá, 152 livros que foi o que eu li, uns 11, 10 realmente foi ruim. Foi um saldo muito positivo. Mas enfim, né? Falando sobre os livros ruins, em 10º lugar temos A Profecia, do David Seltzner. Gente, esse, na verdade, eu não achei ele de todo mal, apesar de não ter gostado, mas ele tem um grande problema. Porque ele é um livro que tem uma adaptação para o cinema. E enquanto eu estava lendo, eu estava achando muito rápido as coisas, muito mal explicadas, muito superficiais, e pensando ao mesmo tempo, talvez essa cena aqui não esteja boa, mas funcionasse muito melhor para o cinema. E aí, fui pesquisar, joguei no Google e vi que o autor escreveu meio que junto, sabe? O roteiro do cinema e, enfim, né, o que ia ser o livro. Aí eu, agora tá explicado. Porque a história em si, ela é boa, sabe? Ela tem ali um potencial. E o filme é meio pastelão, porque é super antigo. Mas, eu acho que se eu fosse daquela época, eu teria gostado pra caramba também, porque eu acho a história boa. Só que é um livro, como eu falei, que é bem superficial, que do nada já tem um pulo temporal e não tem muito desenvolvimento do que tá acontecendo, e isso me incomodou muito. Em 9º lugar, é o único livro que tenho aqui em minhas mãos, porque os poucos que eu tinha, né, dessa lista eu acabei já, né, colocando pra frente, só que esse é do meu namorado, então ainda tá aqui, infelizmente, porque por mim eu passava pra frente também. Mas é O Beijo do Rio, do Stefano Volk. Não gosto muito de falar de livros nacionais, né, de falar mal, aliás, porém, tive que colocar aqui, porque esse livro, inclusive tem um vídeo resenha só dele, porque quando eu li, eu me senti muito na necessidade de querer falar sobre ele. Por quê? Sei que é um livro super aclamado, quem leu gostou pra caramba, só que tem um ponto aqui que me incomodou tanto, gente, vocês não têm noção, que eu realmente acho que esse livro se perde muito por conta desse ponto, mas vou explicar. Aqui tem um mistério muito bem desenvolvido, né? Apesar de que o final, pensando hoje, acho que é um pouco previsível. Mas o grande problema é que o personagem principal, ele tem algum problema com sexo. Nossa, isso me incomodou muito. Porque eu até acho que, sei lá, pessoas conservadoras que leem esse livro, não que elas sejam certas, porque, enfim, nada justifica, mas eu acho que se pegar um livro assim, vai só reforçar esse estereótipo de que todo gay, enfim, toda pessoa LGBT, aliás, é promíscua, só pensa em sexo ou, enfim, sabe? Vai pra esse lado, porque o protagonista, ele
É bizarro. Ele tá ali vivendo a vida dele, aí ele não pode ver um cara na rua que a primeira coisa que ele vai pensar é olhar pra porcaria do volume do cara ou pra bunda do cara e já pensar, nossa, se eu estivesse com esse cara na cama, só que não é nem nesse tom que eu tô falando, é num tom muito mais pejorativo, num tom muito mais, digamos assim, aberto mesmo, sabe? Começa num tom mais leve. Toda oportunidade que ele tem, ele pode estar ali super concentrado naquela matéria que ele tá fazendo, porque ele é jornalista, só que do nada ele pensa, vê uma mulher passando na rua, porra, queria transar com essa mulher. Meu Deus, sabe? E, sério, tem muitas cenas assim. Não é uma, duas, três. É de 10 pra cima. E tem uma em específico que me incomodou demais, nesse sentido, que ele tá muito ferrado da cabeça, que ele tá realmente assim, ele passou por um trauma muito pesado aqui na história, e ele chega na casa onde ele tá, muito coisado da cabeça mesmo. Isso não é spoiler, tá? Porque eu também não tô falando qual trauma, em que momento isso vai passar. Ele chega lá, e ele tá muito doente, muito pra baixo, numa situação bem negativa. E do nada, ele liga uma chavezinha, porque ele vê a menina ali de toalha, se eu não me engano, e ele pensa, é agora que eu quero transar com essa mulher. E é um negócio, parece que ele liga uma luz, sabe? O interruptor assim, pip, e muda completamente. Eu fico, cara, como assim? Como assim? Esse negócio me incomodou muito. É um livro que tinha tudo pra ser bom, mas que isso me desapontou demais. Em oitavo, eu tenho, infelizmente, mais um nacional, que é Recomeço, do Henri B. Neto. Aqui, foi um livro super recente que eu li em dezembro, eu já falei aqui num dos últimos vídeos do canal, que foi de leitura de dezembro, que o que eu não gostei foi a forma como o personagem foi meio que glamourizado, sabe? E assim, como é um conto que gira em torno do personagem, eu acabei não gostando da história por conta disso. Porque era um personagem muito babaca, que vai contar a história de um personagem bem babaca mesmo, que se acha dono de tudo, que vai reforçar vários estereótipos daquele machão e tal, que trai todo mundo, que não tá nem aí pros sentimentos de ninguém, e ele vai tentar reconquistar ali o boyzinho que ele, né, traiu em tempos passados. Só que a história toda é só meio que uma confirmação de que ele não tá nada arrependido pelas coisas que ele fez, que ele continua sendo um grande merda, e as coisas terminam bem pra ele. E eu fiquei, que coisa besta, que coisa negativa. Não, definitivamente não é um livro que eu quero que as pessoas leiam, porque pra mim não é nada positivo. Aí em sétimo fica uma autora que é a única autora que aparece tanto no vídeo de melhores do ano, como aqui na lista de piores do ano, que é Ali Hazelwood, dessa vez com A Razão do Amor. Fui com muita expectativa, porque eu amei a hipótese do amor, tanto que está lá no vídeo de leituras, de melhores leituras do ano, aliás. Só que A Razão do Amor, gente, foi pelo caminho oposto. Primeiro que a história tem muita coisa parecida com a hipótese do amor, então tem muita coisa ali que não dá nem pra disfarçar, sabe? Que eu fico, cara, tu gostou, né? Aliás, viu que aquela formulinha deu certo e então copiou pra cá. Só que copiou de uma forma mal feita. Aquele ponto em que, inclusive, eu falei muito bem da hipótese do amor, que é ela saber dosar a dose da parte científica, né? Com o romancezinho, a história, não funcionou. Aqui é muito mais desequilibrado essa questão. Tem várias horas que a personagem principal fica cansativamente falando sobre a pesquisa dela, ou dando uma lacrada assim pra cima do outro. Os personagens são extremamente infantilizados, parecia que eu tava falando um livro que não eram adultos e sim adolescentes. E umas coisas muito bestas que, tipo, em uma conversa já teria tudo sido resolvido e não teria toda aquela coisa ali, né? Toda aquela encheção de linguiça. Então, nossa, eu fiquei muito decepcionado, gente. Muito decepcionado. Em sexto lugar, temos eu acho que o mais polêmico dessa lista, que é Hibisco Roxo, da Chimamanda. Inclusive, foi esse que citei no início do vídeo, que lá no início do ano, quando fiz um vídeo falando sobre o Hibisco Roxo, tá? Em algum leituras do mês aí, não lembro se de fevereiro ou março, veio uma menina nos comentários falar que eu não tinha o direito de falar mal de Hibisco Roxo, porque esse livro era isso. Aí eu, amada, tudo bom, eu não respondi, porque enfim, não quero perder minha paciência. Mas, gente,
sim, um breve parênteses que eu vou abrir aqui, né? Livros são coisas, aliás, qualquer coisa na vida, cada um vai interpretar de uma forma, cada um vai internalizar de uma forma, e tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Isso com livro, com filme, com música, com tudo na vida. Vamos aprender a receber o que a gente consome na internet, né? Mas enfim, voltando para Hibisco Roxo, eu acho esse livro extremamente entediante. Pra mim, esse livro não tem uma progressão ali de jeito nenhum, mas na verdade o que mais me incomoda é que ele tem meio que um prefácio em que acontece uma cena em que a gente fica muito instigado pra saber o porquê que chegou ali primeiro e qual que vai ser os desdobramentos daquela cena, que é uma cena mais polêmica pra história. Não é nem polêmica que seja polêmica, é porque destoa, né, do contexto da história. Né, se a gente parar pra pensar em todos os livros que a gente lê, o prefácio, ele dá um gostinho ali e a gente já fica pensando, beleza, a história vai progredir até atingir aquele certo ponto e depois a gente vai ver os desdobramentos daquilo. Só que aquela primeira cena nunca chegava. Eu li esse livro num clube do livro, ninguém gostou, por sinal, ninguém gostou desse livro, e a gente ficou já cansado de querer esperar por aquilo, porque aquilo ia sinalizar alguma mudança no livro, porque esse livro não tem mudança. A personagem principal, que é a Cambili, é uma personagem apática, ela sofre um monte de coisa ali dentro de casa, com o pai dela e tal. Só que quando a gente acha que vai mudar alguma coisa, né, que a tia dela entra na história, uma visão um pouco mais liberal, digamos assim, ela se mantém a mesma coisa. Vou dizer que ela muda ainda um pouquinho, mas muito, muito pouco no final do livro. Então pra mim foi um livro que eu não aguentava mais. Chegou em, sei lá, 25%, não vou nem dizer 50%, 25% eu já não tava aguentando mais, não acontecia nada, e eu fiquei, pra que eu tô lendo isso? E eu terminei exatamente assim. Esse livro facilmente eu poderia não ter lido, porque não aconteceu nada, não me acrescentou em nada, apesar de ainda ter um pouco do contexto histórico da Nigéria, que achei legal, e foi literalmente a única coisa que eu achei legal da história. Em quinto lugar tem Procura-se um Namorado, do Alex Hall. Cara, aqui, por onde eu começo? Primeiro que temos um início de relacionamento que eu pouco comprei mesmo, achei muito inverossímil. Beleza, é ficção, ok, mas não é fantasia. Não é fantasia, se passa no mundo real. Não acho que na vida real as pessoas fariam algo pelo menos parecido com o que é o primeiro passo, né, o ponto inicial da história. Começamos mal. Só que o desenvolvimento daquele fake dating para um relacionamento de fato, eu achei completamente tirado do autor. Eles vão de 8 a 80 numa velocidade e assim, não tem umas cenas pra desenvolver aquele romance. Não é muito bem explicado como que chegou do 8 até o 80, sabe? Que eu fiquei, gente, não é possível que eu esteja lendo isso. Fora que ambos os personagens são extremamente odiosos. Então assim, não tem nem como eu parar e falar, pelo menos eu gostei de um personagem, eu torcia por eles. Não, porque o personagem principal era insuportável e o segundo ali, que era o par romântico dele, no início não era chato, mas depois passou a ser insuportável tanto quanto o outro. Fora que é um livro muito grande e que eu acho que sim, poderia cortar a metade, que talvez teria funcionado um pouquinho melhor. Nesse livro tem muitas e muitas cenas com personagens secundários que não acrescentam em nada. Nada. Tem umas cenas aqui, gente, que eu ficava assim, enquanto eu tava lendo, eu tava assim, pra que eu estou lendo isso aqui se o personagem secundário aparece uma vez, não interfere em nada na narrativa principal? Pra que quis colocar na história, gente? Por isso que tá aqui no top 5 piores leituras do ano. Em quarto, eu fiquei chocado quando li esse livro e acabei não gostando, que é Em Outra Vida, Talvez, de Taylor Jenkins Reid, porque Taylor Jenkins Reid é a fodona. Taylor Jenkins Reid é aclamadíssima, eu amo, é uma das minhas autoras preferidas, e eu li e eu fiquei assim, não estou acreditando que essa foi a mesma mulher que escreveu Evelyn Hugo, que escreveu Daisy Jones, que escreveu Amores Verdadeiros. Não é possível, porque esse livro não tem nada. A premissa é boa, mas essa questão da personagem viver duas vidas separadas não existe. Sinto dizer a vocês que não
existe. Porque, primeiro, que nas duas vidas não acontece absolutamente nada de relevante, e segundo, que as duas vidas são iguais. Então, o que seria a única graça do livro, né, de, ai meu Deus, será que essas escolhas realmente seriam muito diferentes se ela escolhesse tal, se ela escolhesse tal? As escolhas, as ações que aconteciam com ela eram basicamente as mesmas. Então, foi um livro muito difícil até de eu terminar, porque, assim, eu li rápido, mas eu tava, ai, acaba, que eu não tô aguentando mais. E aí a gente chega no top 3, né, gente? Só radiação. Aqui eu já tô completamente intoxicado, precisando de uma lavagem cerebral pra esquecer essas histórias. Em terceiro, vem eu acho que o livro que eu mais falei em 2022. E eu tenho até provas, porque foi um livro que eu recebi da Record, então eu tive que cadastrar lá no formulário todos os vídeos em que eu falei sobre esse livro, e foram mais de 10. Tá? No ano inteiro. Que é Jake Livingston vê Gente Morta. Gente, esse livro tinha tudo pra ser bom. Porque a premissa, ela é diferentona. Então parece ser uma coisa inovadora, mas a execução é desleixada. Acho que é essa palavra, assim, melhor pra definir o que é esse livro. É uma coisa desleixada. O desenvolvimento, a profundidade que a história toma, aliás, que a história não toma, porque, sim, o desenvolvimento, toda a questão principal do fantasma que persegue o Jake Livingston, que quer matar o Jake Livingston e tudo mais, é boba. Muitas vezes o Jake, ele vive como se não tivesse esse cara atrás dele, e eu fiquei... Gente, não é possível. Não é possível que esteja lendo isso. Tipo, tem alguém atrás de você querendo te matar e você tá... Sabe? O desenvolvimento do romance é ruim, mas como é um romance boiola, eu ainda comprei um pouquinho. Mas as cenas de ação também... Tem uma cena de ação grande no final que eu... sei lá, é muito mal escrita. É muito mal escrito. Esse é um livro que tem um potencial muito grande, que foi completamente desperdiçado, porque falta desenvolvimento. As temáticas sociais também, que tinham muito potencial aqui, porque o Jake Livingston é o único cara negro e o único cara gay na escola dele, e isso foi trabalhado de forma extremamente porca e, assim, muito, muito, muito mal trabalhada. Sei que não é um livro de terror, mas um pouquinho do terror que tinha ali também era mais uma coisa... parecia um sketch do Zorra Total. Até mesmo os demônios, tanto do fantasma como do Jake Livingston, também foi mal desenvolvido. As falas... Gente, os diálogos desse livro são horríveis. São muito, muito ruins. Muito ruins mesmo. Então, nossa senhora, eu não canso de falar mal dessa história. Só que tudo que é ruim pode piorar, né? Então, em segundo lugar, fica A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. E aí eu pergunto a vocês, rainha do terror pra quem? Assim, beleza, ela tem vários outros livros, né? Eu só li esse. Porém, de terror isso daqui não tem nada. E olha que tem um blurb do Stephen King falando 1001 coisas boas dela, e eu fiquei assim, não é possível que eu tenha lido o mesmo livro do Stephen King. Porque de terror esse livro não tem nada, é um livro de comédia, é um livro, sei lá, de quê? Acho que nem de comédia, porque nem me fez rir, me fez querer largar o livro e jogar ele bem longe. Porque sim, é um livro de uma casa abandonada, eu não tava nem esperando susto, tá? Confesso pra vocês que não estava esperando susto nenhum, tava esperando que fosse algo mais, um terror mais... psicológico, uma coisa mais assim, uma coisa mais nas entrelinhas, do que aquelas cenas de susto meio pastelona, até porque, apesar de que gosto muito dessas coisas mais de susto. Mas não tava nem esperando isso. Mas o pouco de terror que eu recebi, eu nem posso considerar terror, porque é realmente muito pouco. No livro inteiro, o livro tem umas 200 páginas, foram 2 momentos, se eu não me engano, 2 momentos em que realmente tinha algum traço de terror, no mesmo instante que começou, já acabou. E aí eu ficava, o quê? É só isso? E fora que os personagens principais, que, né, vocês já devem ter entendido que tem um foco muito maior nas relações entre eles do que em qualquer outra coisa da casa, que de Mal-Assombrado tem muito pouco, eles são extremamente imbecis. Parecia, outro caso de história que parece que eu tava lendo um livro de adolescente. E aqui tem gente bem velha, né? Porque tem uma ali que é bem mais velha. E eu ficava, cara, não é possível que esse diálogo esteja partindo de 2 adultos. Os personagens foram fraquíssimos, o desenvolvimento dos personagens foram muito fracos, e o terror, que a gente acha que é um livro de terror, não existe. Só que temos um pior dos piores dos piores, e pra esse tem que ser
Look, da Marissa Stapley. Esse livro aqui eu não sei como que ele foi publicado, porque ele vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. É basicamente isso. A personagem principal é uma criminosa, ela faz vários roubos, assim, tal, e ela vive disso, né? Ela ganha vida com isso. E ela ganha um bilhete de loteria. Por que eu tô explicando a sinopse? Porque eu quero que vocês entendam que ela vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. Ela aposta na loteria e o bilhete dela é premiado. Só que como que ela vai receber esse prêmio se ela está sendo procurada pela polícia? Então a premissa é interessante, porque aí ela vai tentar, enfim, pensar em alguma forma de conseguir esse dinheiro. Só que as formas que ela pensa em conseguir esse dinheiro são horríveis. Realmente leva ela de lugar nenhum para nenhum lugar. Primeiro que ela é um personagem que não teve uma profundidade muito grande, apesar de que os capítulos são contados de perspectiva do presente e do passado. Mas mesmo assim eu não consegui entender quem era de fato o personagem, por que, enfim, ela chegou até ali, porque era muito contraditório, sabe? Ela pensava de determinada forma, só que ela agia de forma completamente diferente. Eu ficava, minha filha, se você tá tão incomodada com o jeito que a sua vida tá levando, então vamos mudar, sabe? Não vamos continuar nisso. E aí, ela começa numa busca por outros personagens que não agregam em absolutamente nada na história. Nada, 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 nada. Para a conclusão do livro ser uma grande bosta. Uma grande bosta. Porque ela sai de lugar nenhum, aí ela atravessa esse limbo horrível pra chegar no final e tá no mesmo ponto aqui do início. Então eu fiquei assim, qual é o objetivo deste livro? Não tem, porque ele não entrega absolutamente nada. Eu dei 1 estrela pra esse livro, porque eu nem sei porquê, na verdade. Então é por isso que ele fica aqui em primeiro lugar, o pior livro que eu li em 2022. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Já estou até aqui, ó, cansado de tanto Chernobyl que apareceu. Mas me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses. Me conta aí também os piores livros que vocês leram em 2022 pra gente, né, deixar lá um pouco de veneno aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!